Fala, jovem, beleza? Olha só o Internacional, hein? Foi eliminado pelo Melgar na Sul-Americana. Eu sei que o torcedor colorado tá sofrendo, mas agora é foco total no Brasileirão. E vem aquela pergunta, será que o Inter tem chances de título? Qual que é o objetivo do Internacional nesse campeonato brasileiro? Olha, não tá morto quem peleia, já se diz lá no Sul. Eu sou o Gustavo Fogaça, você está assistindo o review especial que a gente está projetando o segundo turno dos principais times do Campeonato Brasileiro. Fica aqui comigo que eu vou esclarecer todos esses mistérios para você. Segura essa! Após a belíssima vitória contra o Fluminense, o badalado Fluminense do Fernando Diniz no Beira-Rio por 3-0, o Internacional se consolidou na tabela em sexto lugar com 36 pontos. Durante o primeiro turno inteiro e essas 3 rodadas do segundo, o Inter se mostrou um time muito competitivo, muito forte dentro de casa, tá? 61% dos seus pontos conquistados foram conquistados no Beira-Rio, totalizando 22 pontos como mandante. E toda essa força do gigante do Beira-Rio fez do Internacional o quarto melhor mandante desse campeonato brasileiro. Foram 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Em 11 partidas, o Inter conseguiu um aproveitamento de 67% dos pontos disputados. E em 55% desses jogos, ou seja, em mais da metade, o placar terminou com ambos times marcando, o que significa que o Internacional é um time que, mesmo vencendo e ganhando pontos em casa, ele joga, mas também deixa o adversário jogar e criar chances e marcar gols. Falando de pontos conquistados, a média do Internacional nesse primeiro turno e nos 3 jogos do segundo é de 1,64. É uma média até interessante, mas ela está bem abaixo da média dos 4 primeiros colocados, que gira ali em torno de 1,8, 1,85 pontos por partida. E nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, a média do Internacional caiu para 1,33 pontos conquistados por partida. Isso daí, gente, é uma média de 7º, 8º lugar na tabela. É bom a gente lembrar, a média total do Inter está aqui, é 1,64. Nos últimos 6 jogos caiu para 1,33. A gente sempre diz que o time tende a voltar à sua média. Vai depender do Inter aí crescer para voltar a 1,64, superar isso ou, toca a madeira aí, torcedor colorado, seguir nesse nível baixo de média de pontuação por partida. A minha leitura pessoal é que nesses últimos 6 jogos, as últimas 6 rodadas do Brasileirão, o Internacional esteve muito envolvido com a Sul-Americana, muito focado nos jogos de mata-mata do torneio continental. Isso aí tirou bastante a concentração do Inter em jogos importantes e a média caiu consideravelmente. E se a gente for ver nesse mesmo recorte aí de 6 jogos, que os times lá da ponta da tabela, tipo o Palmeiras, o Flamengo, eles fizeram 100% de aproveitamento, eles ganharam os 6 jogos, eles estão com uma média de 3 pontos por partida. E aí você vê outros times que subiram muito, como por exemplo o América Mineiro, que nos últimos 6 jogos está com uma média de 2 pontos conquistados. Aí fica um pouco de preocupação sobre o Internacional, se o Inter não está perdendo um pouco o embalo na hora que deveria embalar. Porque os times lá da frente estão embalando e os times lá de trás, que querem sair da degola ou querem uma posição mais confortável no campeonato, começaram a remar forte, estão conquistando pontos e o Inter tá ali, na queda. Vamos falar de gols marcados, tá? O total do Inter foi de 33, até agora, de 33 gols marcados, o que dá uma média de 1,5 por partida. Se a gente for falar aí de gols esperados, os expected goals, que é aquela métrica que mostra a partir da qualidade das chances criadas quantos gols se deveriam ser marcados, o Inter não está tão distante do que ele produziu. O total de expected goals do Inter no campeonato é de 35,8. Ou seja, era para o Inter ter marcado pelo menos mais 2 gols do que ele marcou. É um time que marcou menos do que esperado, mas esse menos não foi tanto assim. E esses números tão próximos, galera, eles mostram pra gente o seguinte, de que o Internacional, ele não tem tanto teto assim para crescer, porque ele termina convertendo em gols mais ou menos aquilo que ele produz. Então ele precisa, para crescer no campeonato, produzir mais chances de mais qualidade e converter mais essas chances em gols. Ele precisa crescer os gols esperados e também crescer os gols marcados. Já o setor defensivo foi muito bem obrigado, porque o Inter sofreu 23 gols nesse período e teve
o total de gols esperados contra de 35,2. Ou seja, foi um time que sofreu bem menos gols do que o esperado. Cedeu chances aos adversários, é claro, mas essas bolas não entraram, seja por mérito do goleiro Daniel, de todo o sistema defensivo, ou até por erros do adversário, mas o fato é que o Inter sofreu menos gols do que esperado. Era para o Inter ter sofrido, gente, pelo menos 12 gols a mais do que sofreu. Aí você bota aí na balança o que seriam esses 12 gols, né? Se o Inter tivesse realmente sofrido todos eles, em que lugar da tabela estaria o Internacional? Então, grande mérito do Inter até aqui, do Inter do Mano Menezes, é o sistema defensivo e essa diferença entre os gols sofridos e os gols esperados contra. Você jovem que nos acompanha aqui no Footstats há muito tempo, sabe que o nosso índice Footstats é aquele nosso Power Ranking, onde a gente dá uma nota, um valor de acordo à performance individual de cada atleta em campo. Aí damos pesos diferentes para quem está no ataque, quem é da defesa, quem toca na bola, quem não toca, ações ofensivas, ações defensivas, enfim. O que importa é o seguinte, lá no final, quando aparece o númerozinho do valor, quanto o time fez, quanto o jogador fez por jogo no índice Footstats, aquilo ali, cara, é uma foto perfeita da performance do jogador ou do time na partida. Então, quando a gente diz que um time foi muito bem por causa do índice, é porque ele realmente foi muito bem. E se a gente diz, pô, esse time foi muito mal pelo índice, é que realmente ele foi muito mal. Então, a partir do índice Footstats, a gente tem um Inter muito bem posicionado no Campeonato Brasileiro. É o quinto melhor time do campeonato, com uma média de 83 pontos por partida. 83 pontos, galera, é um valor bem considerável, é um número importante e que mostra pra gente o seguinte: o time do Mano Menezes é bem treinado, performa muito bem, consegue estar num nível de alta qualidade, porque se a gente for pensar, o único time que está acima de 100 pontos no índice Footstats é o Palmeiras. Entre o Palmeiras e o Inter estão Flamengo, Galo e Santos, mais ou menos todos alinhados ali em quantidade de pontos por partida. Ou seja, o Inter está dentro de um bolo competitivo com os times que estão disputando o título abaixo do Palmeiras. Isso quer dizer o seguinte, que o Inter está bem, o Inter está jogando bem, ele precisa começar a fazer mais gols, conquistar mais pontos, óbvio, mas também ele tem que entender, e a torcida tem que entender, que há times, principalmente o Palmeiras, que estão assim, performando num nível absurdo em relação ao próprio Inter. Então, claro, para o Inter crescer e melhorar, tem que torcer também para os adversários piorarem. Senão a coisa vai continuar no mesmo lugar. Então, meu jovem torcedor colorado, fica nessa elas por elas e hoje por hoje a nossa projeção para o Internacional é vaga direta na Libertadores, beleza? Se o Inter manter essa média de 1,64 pontos por partida, a gente está projetando que o Internacional termine o campeonato ali com 62 pontos, que é uma pontuação de quinto, sexto lugar, aí depende um pouco, mas geralmente é nessa posição. Acreditamos que o Inter vai terminar por aí, se o Inter não der um salto, evoluir bastante nessa sua conquista de pontos. Eu sei que fica meio difícil assim você imaginar, eu tô falando de números, né? Números parecem frios e o torcedor ele acredita na emoção, que o seu time vai ganhar muito, que o seu time vai acontecer e claro que isso é possível, a gente tá falando de futebol, né? E o Internacional, para ele ser campeão ou para ele disputar ali as posições do G4, ele tem que aumentar essa média de pontos conquistados ali para 1,8, 1,85, 1,9, 2 pontos por partida. Esse nível de média é o nível que vai permitir dizer, bom, não, agora sim o Internacional está disputando o título. Enquanto não chegar lá, não dá pra gente falar isso, seria irresponsabilidade. Então você, torcedor, fique livre, claro, para sentir, não, o Inter vai ser campeão, tudo bem, mas o Inter vai precisar evoluir bastante na sua conquista de pontos, porque lá na frente tem times que estão performando muito bem e ganhando muitos pontos por partida. As probabilidades, com tudo isso que eu falei para vocês até agora, do Inter ser campeão, é de 1,5%. É baixa, né? Vamos combinar que é baixa, mas podia ser pior, podia ser nada. Mas já tem ali 1,5% de probabilidade de ser campeão. Se você quer apostar hoje no Inter campeão brasileiro, a odd justa é de 67%. Então procure por aí uma casa de apostas que esteja oferecendo uma odd nesse tamanho, que é mais ou menos a justiça das probabilidades do Inter ser campeão. Já a vaga para Libertadores direta, ela está um pouquinho mais tranquila. O Inter, mantendo esse ritmo, mantendo esse nível de pontuação, ele terá 65% de probabilidade de classificação direta para a Libertadores. É uma probabilidade bacana, claro que pode melhorar, mas dentro do ambiente que a gente está vendo da realidade do Internacional e do Campeonato Brasileiro,
digamos que esteja de bom tamanho. Fechou, meu jovem? Então é isso. O Internacional é um time bem treinado, é um time que joga muito bem no Beira-Rio, precisa melhorar um pouco a competência em criar mais chances e convertê-las em gol, mas defensivamente está muito bem. A Libertadores é logo ali, se manter esse mesmo ritmo está garantido no ano que vem, mas para disputar o título, meu amigo, vai ter que correr mais, vai ter que ganhar mais pontos, vai ter que melhorar suas médias e, claro, torcer para que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Corinthians diminuam na sua produção. Beleza? Esse foi o Review Especial Internacional. Já taca aquele like maroto aí, se inscreve no canal, vem com a gente porque, olha, tem muita coisa bacana aqui no canal do Footstats. É nóis!